mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. A IEADBAN foi fundada em 1972 pelo pastor Ari Oran Barros e sua esposa missionária Débora Santana e filhas, Rosilene Oran Barros de Menezes, Rosidébora Santana de Oran Barros, Rosimei Oran Barros Ribeiro, em memória, Rosineide Oran Barros de Souza, Rosicleide Oran Barros Copé e Rosângela Oran Barros Reis, e muitas famílias pioneiras na obra. Sendo a IEADBAN um movimento pentecostal, ela é fruto de uma profecia passada a eles no Rio de Janeiro, que eles ainda iriam voltar para a terra natal, Manaus, e que iriam fundar uma grande obra. Porém, até chegar na fundação da IEADBAN, Deus e seus desígnios moveram na vida do pastor Ari e família. Deus tem sido muito bom e todas as promessas que Ele tem nos feito, eu estou vendo o cumprimento delas. E então ali o pastor Maurício Filho deu uma profecia e disse que a igreja de Manaus estava numa encruzilhada e tiraria um povo do meio da igreja de Manaus, da Assembleia de Deus, para começar um novo trabalho. Então que aí em 13 de agosto de 1972, o pastor Ari se retirou com sua igreja, com a sua família, tendo passado por todas as congregações das Assembleias de Deus, no Amazonas, e então ele saiu com a sua família, algumas famílias em seguida. Então foi aquela comoção e tal, ninguém estava esperando isso, os irmãos da igreja toda. Então ele disse isso e disse: eu vou, se vocês, só para avisar para vocês, não estou chamando ninguém, só estou dizendo que eu vou abrir um trabalho lá no bairro da Glória. Né? E disse isso e despediu, terminou o culto, despediu e veio. No dia, isso era uma semana, acho que uma semana depois ele abriu os trabalhos realmente aqui. Hoje, gente deste trabalho, ele não vai fracassar, porque Jesus tem prometido que vai te abençoar. Os irmãos trabalhadores tem uma lembrança que a gente botamos umas tábuas, assim, uns bancos, ali a gente sentava e ali a gente se ajoelhava na terra pura, né? E tinha a irmã que cedeu o terreno, ela que a casa era próxima, a casa dela, tinha muito pato, muita galinha, e os patos e as galinhas ficavam no meio da gente, né? E a gente de joelho orando. Fui a primeira criança apresentada no Ministério IEADBAN. Ele foi o primeiro presidente oficial. Depois que meu pai foi reformado do Exército, é que o papai assumiu a presidência lá mais na frente. Ele foi um companheiro, uma pessoa que emprestou o seu nome para que essa igreja fosse o que é hoje. Nunca nos causou nenhum problema nenhum e devemos muito de nós hoje sermos um Isaías, que era a pessoa que se doou para que essa obra estivesse onde está hoje. E esse pastor Tomás conheceu a nossa convenção. E aí veio aqui com ele e sugeriu a eles nós nos filiarmos a essa convenção. E o pastor Ari, então, com o pastor Tomás, foram até São Paulo na época
para filiar essa igreja que estava nascendo, que era a Assembleia de Deus do Brasil aqui, né? Hoje a Assembleia de Deus do Brasil, que era a Assembleia de Deus do Bairro da Glória, filiar a essa convenção. E lá nós fomos aceitos, então nós participamos, a partir daí, ficamos integrados e como participantes da Convenção Nacional da Assembleia de Deus do Brasil. Foi muito bonito, o início dessa obra foi muito cheio de muita luta, né? Muitos entraves, perseguições, às vezes a gente pensava, será que vamos conseguir levantar a cabeça, né? Mas hoje a gente vê o resultado desse esforço dos nossos desbravadores, né? Que pagaram um preço bem alto. Porque ele era um grande homem de Deus, a gente via, a gente conhecia como ele era, né? O moral dele, a seriedade como ele fazia a obra. Então, quando havia um problema na questão administrativa, ele tratava isso com brandura, ele chegava, ensinava. Agora, quando o problema se relacionava com a questão moral, o pastor Ari, ele não tolerava. Quando eu cheguei na igreja, na verdade eu perdi meu pai muito pequeno, e quando eu cheguei na igreja que eu conheci ele, é como se eu tivesse encontrado meu pai novamente. Pastor Ari, quando eu cheguei na época, encontrei ele aqui, né? Foi ele que era o pastor presidente, né? Ele é um guerreiro, militar, né? Então ele tinha que... a gente via nele assim, que ele é a paixão pela obra, né? E aí ele lutava mesmo, ia, viajava, e quando tinha qualquer dificuldade no campo, ele pegava uma turma, ia lá, resolvia, retornava de novo. Ele era muito alegre, né? Assim, a palavra, como que ele falava, assim, trazia a existência das coisas espirituais para aquele momento, e ardia no coração a vontade de participação, né? Eu trabalhava em Parintins, né? Toda semana ele mandava carta pelo barco para saber, para dar notícia daqui, e exigia que a gente mandasse carta de lá para saber a notícia do trabalho de lá, né? Ele tinha uma visão de que a Assembleia de Deus do Brasil, no Amazonas, ela deveria, inclusive, ultrapassar as fronteiras do Brasil. Ele tinha essa visão. Depois, ele era um homem de oração. Aí tinha um senhor lá atrás, ele chamava-se Toninho, né? Esse senhor, ele era um empresário. O pastor estava anunciando, aí de repente ele levantou lá atrás, levantou o braço, né? Aí disse, pastor, eu estou dando, eu prometo ao senhor a madeira todinha que o senhor vai precisar para construir essa congregação. E aí começamos a abrir templo nos bairros. A primeira congregação que começou a crescer foi de uns irmãos, umas irmãs, que vieram, moravam aqui no Bariri, antigo Bariri, né, que é matinha aqui, começaram a congregar conosco aqui. A irmã Nena doou um pedaço de um terreno que ela tinha no Bariri para fazer um templo, uma congregação, um templozinho lá. Ele era evangelista, né? Então ele tinha essa visão do evangelismo. E uma das coisas que eu lembro que ele fazia com a gente, ele gostava muito de orar, ele era um homem de oração, gostava muito de vigília. E aí o que ele fazia? Pegava nós, os jovens, principalmente os jovens, e nos levava para a estrada de Manaus e Itacoatiara, a M10, né? Ainda estava no barro, a estrada no barro ainda. E ele soltava a gente lá pelos quilômetros 30, 5. Ia soltando assim, uma turma num quilômetro, outra turma no outro quilômetro. E a gente saía naquele quilômetro andando a pé
entrando nos sítios e evangelizando. E ganhamos muitas pessoas para Jesus assim. Dentre elas, eu lembro bem, o que mais é marcante para nós é o pai do pastor Haroldo, que é o presidente da igreja de Fortaleza hoje em dia. Maués, na década de 80, construímos o barco porque o trabalho lá dependia muito da embarcação. Era muito rio e tínhamos muito trabalho no interior para visitar, comunidades para visitar, trabalhos para abrir, né? Então Deus nos ajudou, com a ajuda de alguns irmãos, nós conseguimos construir essa lanchinha. Ela tinha 9 metros de comprimento. E nós colocamos, em honra ao nosso fundador, né? Colocamos o nome do barco Pastor Ari Barros. O meu primeiro campo foi Parintins. Trabalhei uma faixa de 2 anos. De lá fui transferido para o Humaitá. Também essa faixa de 2 anos. De Humaitá fui transferido para Itacoatiara. Em Itacoatiara eu trabalhei 6 anos. O primeiro campo foi Itacoatiara. Construí a igreja junto com o pastor Ari. Quando estava já tudo coberto, só faltava a janela, ele me tirou para Parintins. Passei 1 ano e 7 meses em Parintins. Um dia ele teve um sonho comigo que uma pessoa me dava um tiro. E ele me chamou para Manaus e disse, você não vai mais para Parintins. Aí vim para Manaus. Quando eu cheguei em Manaus, aqui eu fui trabalhar ali na Compensa de Baixo, numa casinha assim, um quartinho pequeno e um pé de jambo. À noite a gente botava uns bancos que tinha lá, uns 3 bancos para assistir o culto e a gente pregava. Hoje é um templo lá. Quando o pastor Ari resolveu construir o templo de alvenaria, então eu estava no primeiro dia, o primeiro serviço, quem realizou foi eu e o irmão saudoso Ribamar Craveiro. Então nós tivemos, para mim foi um privilégio, uma honra de ter cavado a primeira coluna da igreja. Mas antes de derrubar a casa toda, nós fomos para um galpão ali no Santo Antônio, né? Passamos um tempo lá, enquanto fazia a cobertura, fazia a laje, né? E aí depois foi que a gente retornou para cá. A gente retornou para cá, não tinha essa cobertura, acho que era só essa parte aqui, fazer o culto aqui embaixo, né? E depois a gente ia embora, e aí foi construindo, né? Ele fundou a igreja em 72, em 83 ele passou para a eternidade, né? Então, ou seja, aquilo que ele tinha que fazer em pouco tempo, tinha que fazer firme, deixar uma coisa sólida, bem feita, e pessoas que tivessem coragem e responsabilidade para dar continuidade. A irmã Débora vamos dizer assim, depois que ele faleceu, a gente olhava para ela e pensava assim, aí está o arquivo vivo de toda a história da Assembleia de Deus do Brasil. Porque ela que motivou o pastor Elio de assumir, deu testemunho do que ele fazia e o Senhor falava com ela, que aquele trabalho não podia parar e que o Senhor ia usá-lo nas mãos dele. A minha mãe, ela foi determinante em tudo na vida do meu pai, inclusive na salvação do meu pai. Ela é aquela pessoa, ela era muito assim, acomodadazinha, quietinha no cantinho dela, ali muito discreta, mas era uma mulher de oração, de muita fé, de muita confiança. Uma só voz.